Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Sena do canal Sena Mate e iremos dar continuidade ao nosso preparatório ETE, que é o preparatório para a Escola Técnica Estadual, tá bem? Hoje estamos agora no último assunto de números e operações. Iremos falar de grandezas proporcionais, tá bem? Mas antes de começar a nossa aula, se inscreva no canal e também acione o sininho, que é para receber as atualizações. Agora sim, vamos começar a nossa aula. É o seguinte, pessoal, para poder entender o que é grandezas proporcionais, é importante entender o que é razão. Quando se fala em razão, nós estamos falando de fração, de divisão, tá bem? Eu dei aqui para vocês um exemplo. A representação da razão entre 2 e 4 na forma fracionária, decimal e percentual. Então, falou em razão, você já sabe que é uma fração. Como é que a gente vai fazer aí a razão entre 2 e 4? A leitura que eu faço é dessa forma: 2 está para 4. Então, vamos logo para a forma fracionária. Seria 2 sobre 4. Esta é a razão dele. Perceba que 2 e 4 dá para você dividir por 2. Fazendo essa divisão, 2 por 2 e 4 por 2, você vai ficar com 1 sobre 2. Então, a razão de 2 para 4 é 1 sobre 2. Percebeu? A forma decimal, pessoal, é só pegar o numerador e dividir pelo denominador. Dessa forma aqui. Aqui você tem a razão fracionária, a razão em forma decimal, é só pegar o 2, dividir por 4. 2 dividido por 4 dá 0,5. Agora, como é que a gente vai achar a razão em forma percentual? Da mesma forma, iremos pegar o 2 sobre 4, que é a razão na forma fracionária, multiplicar por 100, que é para achar em porcentagem. Desta forma aqui, ó, 2 vezes 100 dá 200, que dividido por 4 dá 50. Percebeu? Então, resumindo, falou em razão, lembre de fração, divisão, tá bem? Agora, pessoal, quando nós temos duas razões e que você diz que uma é igual à outra, é porque houve uma proporcionalidade. Então, o que é uma proporção? É quando há igualdade de razões. Vamos ver aqui o exemplo. Verifique se os retângulos a seguir são proporcionais. Então, para ser proporcional, você vai ter que pegar a razão de um igual à razão do outro. Se for igual, né, se tiver a igualdade, é porque existe aí proporcionalidade, tá bem? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é pegar a base do retângulo, que está a base aqui 6, que está para a base do retângulo 2, 12. Vai ficar 6 para 12, que eu chamei aqui de R1. Vou pegar agora a altura R1, que está para a altura R2, é a segunda razão. Então, para saber se existe ou não proporcionalidade, vamos fazer a igualdade deles. Tá aqui. Pessoal, 6 sobre 12 dá para você dividir por 6. 6 dividido por 6, 12 dividido por 6, você vai ter 1 sobre 2. Percebeu aí? Agora vamos pegar aqui o 8 sobre 16, que dá para dividir aqui por 8. 8 dividido por 8 dá 1. 16 por 8 dá 2. Perceba que 1 sobre 2 é igual a 1 sobre 2. As razões são iguais. Então, como há igualdade de razões, significa dizer que esses retângulos aí são proporcionais, tá bom? Pessoal, lembrando que a proporcionalidade, ele tem duas divisões aí. Quando ele é diretamente proporcional e quando ele é inversamente proporcional. Vamos falar dele. Aqui, ó, botei aqui para vocês, ó, ele está classificado em proporcionalidade direta ou inversa. Vamos falar sobre proporcionalidade direta. É simples demais. São duas grandezas diretamente proporcional quando a variação de um implica na variação de outra na mesma proporção. O que é que eu estou querendo dizer? Se uma está, digamos, ou seja, duplicando uma delas, a outra também vai duplicar. Se você reduzir pela metade uma, a outra também será reduzida pela metade. Percebeu? Quando uma for maior, a outra vai ser maior. Quando uma for menor, a outra vai ser menor. Então, aí nós estamos falando de proporcionalidade direta, não é? Então, é o seguinte, pessoal. Eu dei aqui para vocês um exemplo. Perceba o seguinte, que observe que aqui, ó, em 2 horas, há uma impressão de 40 minutos. Aumentando a hora, aumenta também a impressão, percebeu? Do 3 para o 4, aumentou a hora, aumentou também a impressão. Então, aumentou o tempo, aumentou a impressão. Estamos falando aí de grandezas diretamente proporcionais, tá, pessoal? Então, para identificar aí, você achar a constante proporcional, é só você pegar, no caso da indireta, é só você pegar o 2 dividir por 40, o 3 dividir por 60. Dessa forma aqui, ó.
Depois que você faz a simplificação, vamos perceber aqui, ó. 2 e 40 dividido por 2 dá 1 sobre 20. A mesma coisa do 3, ó, dividido aqui por 3 e por 3, vai dar 1 sobre 20. 4 por 2 vai dar 1. 8 por 2, aqui, aliás, 4 por 4 vai dar 1. 80 por 4 vai dar 20. A mesma coisa do 5, ó. 5 por 5 dá 1. 100 por 5 dá 20. Então, digamos, o índice de proporcionalidade dele aí é 1 sobre 20. Percebeu? Agora vamos falar sobre as grandezas proporcionais, inversamente proporcional. A inversamente proporcional, quando é que duas grandezas são inversamente proporcional? Quando uma aumenta e a outra reduz, certo? Ou uma dobra e a outra fica pela metade. Percebeu? Ou seja, uma aumentou, a outra diminuiu. A outra duplicou, a outra ficou pela metade. Dessa forma aí, é fácil identificar. Observa a tabela. O tempo aqui, pessoal, percebeu? Ele aumentou, foi de 2 minutos para 4, mas a sua velocidade diminuiu, ou seja, o tempo aumentou, sua velocidade diminuiu. Tá, percebeu aí? Então, nós estamos diante aí de uma inversa, né? De um inversamente proporcional, tá bem? Aí, Sena, como é que eu acho aí a constante proporcional? É fácil demais. Lembra lá na diretamente proporcional, eu peguei o de cima, dividi pelo de baixo. No caso da inversa, você vai fazer a mesma coisa, vai manter aqui o 2, mas vai dividir pela inversa, você vai inverter a segunda opção, vai inverter o denominador. O inverso de 30 é 1 sobre 30. Vai fazer com todos, tá, pessoal? Se você fizer o cálculo, aquele cálculo de repetir o primeiro e multiplicar pelo inverso do segundo com todos eles, vai dar 60. Então, nesta situação, a constante de proporcionalidade é 60. Tá bom? Então, revisando, quando ele é diretamente proporcional, é quando você tem alguma coisa nesse sentido. Um aumenta, o outro aumenta. Um diminui, o outro diminui. A inversamente proporcional é dessa forma. Um aumenta, o outro diminui. Não é inverso, não é isso? Agora vamos fazer exercícios para vocês entenderem melhor. É o seguinte, essa primeira questão diz assim, um trem com velocidade média de 40 km por hora vai de uma cidade a outra em 2 horas. Se a velocidade fosse aumentada aí para 80 km por hora, o tempo gasto para fazer o mesmo trajeto é de... Então vamos lá. É o seguinte, pessoal. O carro aí em 40 km por hora, ele chega no local em 2 horas. E ele quer saber quanto tempo se eu aumentar a velocidade. Perceba o seguinte, se meu carro aqui está em 40 km, eu aumentar a minha velocidade, então significa dizer que eu vou chegar mais cedo. Se eu vou chegar mais cedo, eu vou chegar em menos de 2 horas. Então, esse x aqui, ele é um valor menor, tá bom? Então, perceba que a seta eu sempre boto ele apontando para o valor que eu quero. Então, o x é o valor menor. Se você for para essa razão aqui, 40 sobre 80, aonde é que está o menor? O menor está em cima, pessoal. Tá vendo aqui? Está acima, aqui, ó. 40 é menor que 80. Então, é o valor menor. Percebeu que as setas estão ao contrário? Quando isso acontece, pessoal, é porque ele é uma grandeza aí inversamente proporcional. Então, perceba, se as setas estiverem na mesma direção, ela é diretamente proporcional. Você não precisa inverter razão nenhuma. Mas quando ela for inversamente proporcional, você escolhe uma razão, inverte e ele calcula. Então, como as setas aqui elas não estão na mesma direção, ela é grandeza inversamente proporcional, eu vou pegar ou esta razão ou esta e inverter. Eu vou fazer com esse aqui, ó. O 80 vai para cima e o 40 fica embaixo, dessa forma aqui, ó, pessoal. Eu inverti essa razão, que era 40-80, agora ficou 80-40, beleza? Depois que você faz esse estudo e inverte, agora vamos calcular. É o seguinte, vou pegar esse 80 vezes x e esse 40 vezes 2, vamos armar ele aqui, ó. Percebeu? 40 vezes 2 dá 80, ou seja, vai ficar 80x igual a 80. Se eu pegar esse 80 e dividir por 80, vai dar 1 hora. Nós estamos falando da alternativa A, tá bom? Essa questão dá para você fazer até de cabeça, tá, pessoal? Vamos agora para a segunda questão, que diz o seguinte. Silvia fará um bolo para a festa de primavera. Para cada pacote de mistura para bolos, Silvia deve usar 2 ovos. O que ela está dizendo? Que um pacote da mistura, ela usa 2 ovos. Ele quer saber quantos pacotes dessa mistura serão necessários para usar 10 ovos. Também dá para fazer de cabeça, mas vamos fazer usando aí o nosso cálculo de inversa e diretamente proporcional. Então vamos lá. Montando aqui 2 ovos, eu vou utilizar para um pacote, beleza? Ele quer quantos pacotes, se caso eu for usar 10 ovos, então x.
Lembre que a minha seta eu sempre aponto para x. Pessoal, perceba o seguinte, se em um pacote eu uso se em 2 ovos eu uso um pacote, em 10 eu vou usar mais pacotes. O valor do x aqui é maior que 1, percebeu? Então, onde é que está o maior aqui nessa outra razão? É o 10. Agora, observe que as setas estão na mesma direção. Significa dizer que esse cálculo ele é de uma grandeza diretamente proporcional. Não inverte nada, mantém as razões. Você vai ter 2 sobre 10, 1 sobre 20 normalmente, não precisa inverter nada, tá bom? Agora vamos calcular. Tá aqui, ó, 2 vezes x, 10 vezes 1. Vamos armar ele aqui, ó. 10 vezes 1 dá 10. Esse 10 aqui eu vou dividir por 2, que vai dar 5 pacotes. Estamos falando aí da alternativa B. Muito simples, muito fácil. Também dá para fazer de cabeça, tá bem? Vamos para a nossa terceira questão, que diz o seguinte. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levam 40 dias. Então, em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? Então, vamos montar aqui. 5 engenheiros para 40 dias, 10 engenheiros para x dias. Botar a seta em direção ao x, está aqui. Perceba, pessoal, se com 5 engenheiros eu termino aquele serviço em 40 dias, se aumentar a quantidade de engenheiro, significa dizer que eu vou fazer mais rápido o serviço. Então, eu vou terminar em menos dias. Significa dizer que a quantidade de dias aqui vai ser menor que 40, percebeu? E nessa razão aqui de 5 sobre 10, o menor, pessoal, está lá em cima. Percebeu que as setas estão invertidas? Então aqui é uma grandeza inversamente proporcional. Eu vou inverter essa razão aqui, ó. O 10 vai para cima e o 5 vai para baixo. Vai ficar desta forma aqui. Depois que você estuda e inverte, agora vamos calcular. Vai ficar dessa forma, 10 vezes x, 5 vezes 40, está aqui montado. 5 vezes 40 vai dar 200, que agora eu vou dividir por esse 10 aqui. 200 dividido por 10 eu vou ter 20 dias. Estamos falando da alternativa D, beleza? Vamos agora para a quarta questão. A quarta questão é o seguinte, ele diz aqui, é um diálogo, né, pessoal? Ele diz, uau! Seu carro andou 60 km e só gastou 4 litros de combustível? Foco nisso aqui, nesse texto. Ele é bem econômico, diz a menina. Aí o rapaz diz, vou até a casa de Beto, são 150, se ligue nisso, tá? Aí ele diz, vá no meu carro, dá para você bancar o combustível, só vou gastar quantos litros? Então vou voltar aqui, ó, pessoal. Uau, seu carro andou 60 km e só gastou 4 litros de combustível. Então, 60 km está para 4 litros, tá? Depois ele diz aqui, ó, na terceira, vou até a casa de Beto, são 150 km. Dá para você bancar o combustível? Só vou gastar quantos de litro? Então, 150 km vai gastar quantos de litro? Chamei de x, tudo bem? Lembre, a seta para o que eu estou querendo. Agora, preste atenção. Em 60 km, ele gastou 4 litros. Em 150 é mais longe, é mais percurso. Então, eu vou precisar de mais gasolina, mais litros, não é isso? De mais combustível. Significa, se eu vou precisar de mais combustível, então o x é maior que 4, tá certo? E aqui, nessa razão 60 sobre 150, o maior é 150. Então, perceba, ó, maior, setas iguais, né, na mesma direção. Ele aí é inversamente, não, é diretamente proporcional, tá bom? Não precisa inverter nada. Então, vamos montar 60 sobre 150 é igual a 4 sobre x. Isso aqui que nós fizemos foi o processo de proporção. Lembre que proporção é igualdade da razão, beleza? Agora vamos calcular. 60 vezes x, 4 vezes 150, ou 150 vezes 4, armado dessa forma. 150 vezes 4 dá 600, que eu vou dividir por esse 60 aqui que está multiplicando o x. 600 dividido por 60, estou diante de 10 litros de combustível, ela aí vai precisar, né, para poder chegar na casa de Beto, que está a distância de 150 km. Estamos falando aí da alternativa B, tranquilo? Vamos agora para a nossa penúltima questão, que diz o seguinte, para atender todas as ligações telefônicas que recebe, uma empresa emprega 4 telefonistas que atendem cada uma, em média, 120 ligações por dia. Se a empresa utilizasse 6 telefonistas, cada um atenderia em média diariamente. Então vamos lá. Ele falou que são 4 telefonistas numa média de 120. Aí ele diz, se eu aumentar a quantidade de telefonistas para 6,
quantas ligações cada um vai fazer, a média que vai ser feita, né? Vamos botar logo aqui a seta no X. Pessoal, é o seguinte, é a mesma coisa da anterior. 4 faz 120, se eu aumentar o telefonista, eu vou precisar vou fazer menos ligações, né? Então o X é menor que 120, beleza? E aqui na tabela, o menor é o 4, né? Tá lá para cima, a seta apontando para o menor aqui, que é o 4. Perceba, setas ao contrário, significa dizer que nós estamos diante aí de uma grandeza inversamente proporcional. Teremos que inverter aí uma das razões, beleza? Então vamos lá. Eu vou inverter isso aqui, ó, 4 sobre 6, vai ficar 6 sobre 4, aqui, ó. E repeto 120 sobre x. Agora vamos resolver. 6 vezes x, 4 vezes 120. Desta forma aqui. 6 vezes x dá 6x, tá aqui. 4 vezes 120, 480. 480 dividido aí por 6, nós teremos 80 litros aí. Na verdade, não é 80 litros, tá, pessoal? É 80 ligações, tá bem? Desculpe aí. Nós estamos falando da alternativa C, tranquilo? Vamos agora para a nossa última. Pessoal, antes de fazer esse sexto, pause o vídeo, vem aqui embaixo, é rapidinho, vai ser muito rápido. Vem aqui, ó, se inscreva no canal e também não se esqueça, acione o sininho para receber as atualizações, tá bem? Agora sim, vamos finalizar essa nossa aula de proporcionalidade, que é a questão 6, que diz o seguinte: uma torneira despeja 18 litros por minuto e enche uma caixa d'água aí em 5 horas. Quanto tempo levará para encher a mesma caixa d'água uma torneira que despeja 20 litros por minuto? Então vamos lá, 16 litros, ele enche a caixa d'água em 5 horas, tá? Se eu despejar mais quantidade de água, pessoal, significa dizer que eu vou encher mais rápido, né? Com mais tempo, menos tempo, né? Então, o valor de x aqui, cuja seta aponta para ele, né? O valor de x aqui ele é menor que 5. Perceba, 20 litros é mais água, então eu vou encher mais rápido. Então, vai ser menor que 5. Então, x é um valor menor. 16 e 20, então quem é menor aqui? É o 16, então a seta vai apontar para o menor, tá bom? Ele aqui, ó. Significa dizer que as setas inversas aqui, ó, ela é aí uma grandeza inversamente proporcional. Vou escolher uma das razões e inverter. Então, no lugar de ser 16 sobre 20, vai ficar 20 sobre 16 igual a 5 sobre x. Depois que estudou, montou, mais fácil, né? Calcular. Vamos lá. 20 vezes x e 16 vezes 5. Tudo bem? Com ele montado aqui, ó. 20 vezes x dá 20x, 5 vezes 16 dá 80. 80 dividido por 20, você vai ter aí 4 horas, né? Ele vai encher. Então, nós estamos falando da alternativa A. É isso aí, pessoal. Por hoje é só. Terminamos aí esse assunto, tá? Números, tá certo? E operações, terminamos tudo. Vamos agora para o penúltimo tópico do conteúdo para começar a fazer as nossas revisões, tá bem? Por hoje é só e até a próxima aula.